A nossa nutrição sempre foi um tema que envolveu polêmicas e atrai o olhar da ciência. Sempre que surge alguma nova tendência ou uma dieta da moda, lá vão os cientistas buscar a resposta que a gente quer ou não quer ouvir. A prática da vez é o jejum intermitente, que pode, em tese, ajudar até a redimir a diabetes tipo 2. Será que é isso mesmo? Hoje eu estou aqui então com uma cientista e divulgadora de cientista, Ana Bonassa, do canal Nunca Vi um Cientista, e a gente aí vai trocar uma ideia sobre essa notícia que saiu no G1, que fala que um novo estudo mostra potencial do jejum intermitente para a remissão da doença da diabetes tipo 2. Após restringir a alimentação durante o dia, 44% dos participantes atingiram o estágio por pelo menos um ano. A prática do jejum intermitente, que consiste em permanecer aproximadamente 16 horas por dia sem ingerir alimentos, tem se tornado cada vez mais popular. Muito além de fazer parte da rotina de famosos e de dicas nas redes sociais, a dieta tem sido alvo de estudos que buscam avaliar a real eficácia para a perda de peso, possíveis riscos e benefícios para controle da glicose e prevenção de problemas cardíacos. Os trabalhos com humanos ainda são iniciais e com um número pequeno de participantes, mas tem confirmado alguns pontos positivos da intervenção alimentar. Intervenção alimentar pode, tá, gente? Só não pode intervenção constitucional alimentar. Mas tem confirmado alguns pontos positivos da intervenção alimentar observados em testes com animais. O mais recente, publicado essa semana na revista científica The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, inglês não é meu forte, tá? Mostra que o jejum intermitente, de fato, tem potencial para controlar a glicose no sangue e consegue levar a diabetes tipo 2 à remissão, quando a taxa de açúcar do paciente fica estável sem o uso de medicamentos. O jejum intermitente foi uma das formas para alcançar a perda de peso, mas não é a técnica que determina a melhor metabólica. É a restrição calórica e a redução do peso corporal. Então, quando falamos em dietas, deve-se ter essa máxima de evitar modismos e seguir o que as evidências mostram. O jejum intermitente pode sim ser uma técnica válida para o paciente que se adapta, mas não existe mágica. O importante é alcançar o déficit calórico e ter estratégias sustentáveis a longo prazo, de Cíntia da SBEM. E aí, Ana, o que você pode falar para nós? Primeiro, assim, explica para a gente o que é esse jejum intermitente e o que é a diabetes tipo 2. Tá, então vamos lá. Esse estudo aí saiu em dezembro, né? E começaram a mandar pra gente inbox. Por quê? Porque justamente o meu doutorado foi em jejum intermitente, né? Então eu já tenho essa história de falar de jejum aí na internet. O jejum intermitente, quando a gente fala intermitente, é tudo que começa e para. Então, a pessoa faz jejum e come, faz jejum e come. Então, não é um jejum contínuo, é um jejum que tem fim, né? E aí, fim é a alimentação. Então, por essa definição, tem vários modos de fazer jejum intermitente. Esse daí, de 16 horas, é um jejum praticado todo dia. Então, todos os dias, fica 16 horas. Vai passar uns carros aqui, mas não tem problema. Eu vou continuar. Fica 16 horas sem comer, numa janela, né, essa janela grande, 16, e o restante do tempo tem essa janela de alimentação. E esse jejum pode ser feito de dia, pode ser feito à noite. Tem também o jejum que você faz dia sim, dia não, então você fica um dia inteiro sem comer e no outro dia você come. Tem jejum que você faz alguns dias da semana e também é uma forma de jejum intermitente. Então tem vários protocolos de jejum intermitente. Por isso que sai um monte de estudo na literatura científica, e parece que fala, esse aqui parece que é melhor, esse daqui fala que é ruim, e aí parece que não tem consenso, parece que os resultados são conflitantes. Mas é porque tem vários protocolos, tem vários modelos, ou seja, animal, modelo em humano, então é muito mais difícil a gente obter um consenso. O diabetes, ele é uma doença que onde o corpo da pessoa não consegue controlar o nível de açúcar no sangue. Então, a pessoa perde a capacidade de a secretar a insulina. Então, a insulina é um hormônio que o pâncreas secreta, e aí ela perde a capacidade de secretar essa insulina, então tem uma secreção menor do que menos suficiente do que para controlar a glicose, ou a insulina secretada não age muito bem,
e aí tem uma resistência a essa insulina, que é quando a insulina tem bastante insulina, e essa insulina não está agindo no corpo, a gente chama de resistência à insulina. Então, essas duas coisas que caracterizam o diabetes tipo 2, né? Então, essa resistência à insulina ou a falta da insulina. E aí, esse estudo aí, ele foi lançado em dezembro, né? E só pela essa revista aí, ela é muito boa, é uma revista boa, e fala que é um estudo inicial era 72 participantes, número 72, acho que era 72 participantes, que é um número ok, bom para um estudo inicial, né? Só que tem um problema. A metodologia, do jeito que ela foi construída, ela não permite afirmar o que a conclusão está afirmando, que é que o jejum intermitente causa essa remissão do diabetes. Como é que foi feito o estudo? Eles pegaram essas pessoas, dividiram em 2 grupos. Um grupo, por 3 meses, fez jejum intermitente, esse que falou aí de 16 horas. Né? Então, 16 horas sem comer, e aí tem o resto do dia, tem essa janela de alimentação. Fizeram esse jejum intermitente e, desse jeito, eles consumiram 840 calorias, se eu não me engano, que é bastante pouco. É bem reduzido, é para perder peso mesmo. Então, esse é o grupo normal que fez. É em torno de 2.000, mais ou menos, né? Por aí, 2.000, né? Varia de pessoa para pessoa, mas assim, a média é basicamente 2.000. Então, é uma redução bem grande. Então, esse é o grupo que fez a intervenção alimentar. Agora, o outro grupo, que era o controle que ia ser usado como parâmetro para comparar se a intervenção causou algum efeito, esse grupo controle não fez nada. Comeu o que queria, não teve nenhum acompanhamento de reduzir a ingestão calórica. Então... Mas fez a dieta intermitente também? Não fez nada. Não fez dieta. Entendi, nada. nem intermitente. Não, comeu o que foi. Por isso que o estudo não dá para responder se o jejum intermitente faz alguma coisa. Porque o grupo que fez jejum intermitente consumindo 800 e pouca calorias, perdeu peso. E o outro grupo não perdeu. E a gente já sabia que perder peso é interessante para o diabetes. Porque quando você reduz a massa ali de gordura, né, que a gente chama de tecido adiposo, quando você reduz isso, você reduz a inflamação em algumas células e você acaba aumentando, restaurando a secreção de insulina pelo pâncreas. Então, tem várias coisinhas que vão acontecendo que vão melhorando a sensibilidade à insulina. Então, perder peso é sabidamente uma coisa que ajuda no diabetes, impede a progressão, ou pelo menos ainda também faz a remissão, né, que nem esse estudo fala. Então, o grupo que fez jejum intermitente perdeu peso e entrou num estado de remissão da doença. O grupo que não perdeu peso continuou igual estava. Então, como que seria um estudo bom para responder se o jejum faz isso? Os dois tinham que ter a mesma perda de peso, né? Então, esse daqui faz jejum intermitente, com as 840 calorias, esse daqui também come 840 calorias, só que de forma contínua, né? Não de forma intermitente, né? Do jeito que aquela lá, de 3, 4 horas. 5, 6 vezes por dia, né? Isso. Se eles tivessem a mesma perda de peso e tivesse o grupo jejum intermitente tivesse entrado em remissão, aí sim dava para falar, poxa, foi a frequência, foi o jejum intermitente, foi o jeito de comer, e não o que comeu, ou o tanto que perdeu peso. Ou o contrário. Ou se você não perde peso em nenhum dos grupos, esse faz jejum intermitente, esse também faz um acompanhamento, e ninguém perde peso, e o grupo que fez jejum também melhora. Aí sim dava para responder, o jejum que fez isso. Entendi. Essa forma como eles conduziram, talvez, esse primeiro teste preliminar e a forma como eles soltaram, ela lembra um pouco, talvez, aqueles primeiros testes com cloroquina lá no começo da pandemia, em que você não tinha um controle adequado, eu não sei se guarda alguma semelhança ou não, porque realmente surgiram alguns testes feitos em ambientes de estudo que apontavam que talvez pudesse funcionar. Ela parece assim um pouquinho, não? Assim, naquele caso da cloroquina, a gente tinha essa urgência, né, de ter resultados logo, rápidos. Então, a metodologia podia não ser a mais adequada, sabe quando você não tem um planejamento certinho, um plano para saber como é que vai ser, qual que é o outcome que você quer, o que você espera, qual que é a hipótese que está levantando. Então, foi feito muito, vamos fazer.
esse estudo aqui, assim, não é um negócio tão urgente assim. Então, o que eu acho? Eu acho que foi... Tem várias hipóteses por que isso passou assim, numa revista boa, é uma revista conceituada. Eu tenho a hipótese de talvez os revisores não eram tão especialistas no assunto, talvez era de um laboratório já conceituado, porque a gente sabe que tem isso na ciência, né? Quando o laboratório ali já é mais conceituado, ele, já entra na frente de alguns ali. Vai um brasileiro querer publicar um estudo assim, aí é mais complicado, né? A gente sabe que existe isso. Eu não sei por que passou assim, o estudo não é ruim, o que é ruim é a conclusão. Né? É legal você falar, olha, dá para atingir perda de peso com jejum intermitente, a gente já sabia isso também, a gente também já sabe, um estudo publicado, se não me engano, foi no ano passado, que uma grande revisão que mostrou, os dados apontam que o jejum intermitente ele não é superior a uma dieta de restrição calórica. Então, você vai perder peso? Vai. Mas, assim, não precisava passar fome de jejum intermitente, porque a dieta de restrição calórica ele em pé de igualdade quanto a perder peso. E quando saem essas notícias, a gente acaba lidando talvez com esse problema. Olha só, o superchat do Artesão da Luz. Já tem gente vendendo jejum intermitente como cura da diabetes tipo 2 com anúncio no Facebook. Ai, olha, é difícil. É por isso que, sim, sempre quando sai esse tipo de coisa, as pessoas mandam para mim e eu tenho que ir lá falar, porque, assim, a manchete leva a gente a pensar que, poxa, agora sim, agora estamos achando a cura. Porque diabetes é uma doença que está cada vez mais aumentando. Todo mundo conhece alguém. 1 em cada 4 pessoas nas próximas décadas vai ter diabetes. Então, é uma doença preocupante, é uma doença que pode causar cegueira, pode causar amputação, pode causar um monte de coisa, e até morte, gente. Pode causar morte. É bem complicado. Vou falar assim, meu pai, ele faleceu em decorrências da diabetes, isso já faz algum tempinho, mas exatamente, ele foi uma pessoa que ignorou, que não se cuidou, não se tratou, e foi exatamente em razão de machucado no pé, que daí não tinha, né, acho que a diabetes afeta um pouco também a questão da circulação sanguínea, e aí foram uma série de complicações até que chegou nos rins e tal, então, assim, a diabetes realmente é uma... Se cuidem, pessoas, se cuidem. Procurem médicos, procurem endocrinologistas e tentem evitar. Tem uma fase da diabetes que você consegue, né? Uma pré-diabetes que você consegue, né, só com hábitos saudáveis, controlar a situação. Sim, então, o protocolo, a base do protocolo dietético para controle da doença é perder peso, cerca de 15% do peso corporal inicial. E aí tem estudos mostrando por que isso acontece, por que perder peso, né? Então é aquilo que eu falei, quando você diminui a gordura corporal, você diminui algumas, a gente chama de citocinas pró-inflamatórias. Elas são realmente pró-inflamatórias. Elas estão ali na célula, elas causam um monte de pepino dentro da célula. E aí quando a insulina chega, a célula está tendo que resolver outros rolês ali dentro. E a insulina não consegue agir direito. E quando a insulina não age na célula, a insulina é como se fosse uma chavinha para essa célula. Então, ela abre a porta e aí a glicose entra, o açúcar entra. Se a insulina não age direito, esse açúcar não entra na célula para ser usado como energia, esse açúcar fica passeando no sangue. E aí é a resistência à insulina. E aí o que acontece? O pâncreas ele tem que secretar mais insulina, porque assim, a insulina que tem ali não está dando conta, ela não está agindo, porque a célula está resolvendo outros pepinos dentro dela. E aí o pâncreas secreta mais. Quando o pâncreas secreta mais, ele se sobrecarrega em longo prazo, e aí pode instalar o diabetes tipo 2. Os estudos mostram que 6 anos, tem estudo mostrando que 6 anos após o diagnóstico de diabetes, ele ainda é reversível com a perda de peso. Tem estudos mostrando que 10 anos, a partir dos 10 anos, começa já a dificultar muito essa reversibilidade. Mas eu preciso dizer aqui que mesmo pessoas com mais de 10 anos de diagnóstico de diabetes ainda podem se beneficiar muito com o controle do peso corporal, né, com a redução do peso corporal, porque você pode diminuir o uso de medicamentos, você pode melhorar a qualidade de vida, você pode controlar melhor a glicemia, né, esse açúcar no sangue. Então, para esses pacientes é muito indicado a perda de peso. Por isso que as pessoas estão todas estudando métodos para perder peso e o jejum intermitente entra nesse quesito aí.